Fala pessoal, vídeo bem interessante. Hoje iremos comentar sobre 3 pontos. Um deles que um inscrito escreveu e parece que a minha carteira só cresce por causa do alto aporte, mas tem um ponto bem interessante que não é só por causa desse fato. Além do mais, iremos comentar sobre novas notícias da S Brasil e também sobre uma estratégia para o recebimento de proventos, além de alguns exemplos práticos de ativos que pagam altos proventos. E direto e reto, a motivação do primeiro questionamento foi desse vídeo sobre o recorde de dividendos na minha carteira e também sobre todo o andamento da carteira do canal. Daí, um certo slide daquele vídeo foi sobre a evolução do patrimônio da carteira do canal, que saltou de 515 mil para 814 mil, relativo ao fechamento de agosto de 2023 e também teve um salto de quase 30 mil em relação ao fechamento de julho de 23. Com isso, um certo inscrito comentou que é claro que essa estratégia de dividendos funciona, muitos investidores já provaram isso no tempo, porém ele destacou que a velocidade de acúmulo do dono do canal é irreal porque isso se deve aos grandes aportes acima da média brasileira. E de fato, eu concordo com isso, que eu aporto um valor bem substancial. Outro ponto que eu citei é que ele concorda com o fato que eu destaquei, que a carteira teve um retorno muito bom e de 4 vezes acima do que o Ibovespa, e esse ponto também ajudou bastante no crescimento patrimonial. Ele concordou que não tira o mérito dessa escolha de vários ativos que eu coloquei em carteira, que de fato geraram muito valor para o acionista. Outro destaque, com o passar do tempo, o nosso aporte crescerá, até porque o dividendo deve acabar crescendo desde que você invista bem, aporte mensalmente e reaplique os proventos. E o segundo ponto que eu sempre cito, foquem na sua empresa, foquem no seu trabalho para tentar conseguir aumentar o seu aporte, porque isso facilitará demais o crescimento da sua carteira e também irá reduzir a jornada até a sua liberdade financeira. E, por exemplo, na carteira do canal, eu recebi quase 12 mil de proventos apenas para agosto de 23. Fora isso, no ano, a carteira subiu 32% de janeiro de 23 até o dia 30 de agosto de 23 e o Ibovespa foi de apenas 7%. Lembrando que isso aqui é a rentabilidade dos ativos da carteira e não considera a parte do aporte, porque tem pessoas que mostram, a carteira subiu 200%, mas ali considera o aporte, a rentabilidade e também a reaplicação do provento. E aqui considera a rentabilidade dos ativos da minha carteira. Já para um período de 1 ano e 4 meses, desde o início da carteira no BTG Pactual, ela rendeu 45%, enquanto o Ibovespa foi de menos de 10%, ou seja, 4,6 vezes o Ibovespa do período. Fora isso, ainda aqui no Investor 10, onde está cadastrada a carteira do canal, perceba que olhando para o passado, várias decisões foram muito boas. Por exemplo, o Banco do Brasil, alguns aportes que eu fiz deram 100% de retorno com a reaplicação do provento. A Irani, que praticamente também deu 100% de retorno com a reaplicação do provento. Jalles Machado já tem subido em cotação. BBSE também, estou com uma performance positiva, porém, foi um ativo que recentemente voltou para a carteira. E antigamente eu possuía a BBSE, vendi com praticamente 60% a 70% de retorno. E eu troquei BBSE para o Banco do Brasil. E após essa troca, o banco subiu mais de 50%, ou seja, de forma composta, o retorno foi bem maior. E o Santander, com proventos, eu estou no lucro, porém, ainda é bem baixo. A S Brasil, a mesma coisa. Caixa, que foi uma posição também bem vencedora. A Taesa, que o retorno total também foi muito bom. Copasa, a mesma coisa. Engie e a Ferbasa. Ou seja, todos os ativos da carteira, considerando o provento, estão com a performance positiva. Então sim, eu concordo que o aporte da carteira é elevado, porém, estamos vendo que várias ações da minha carteira têm performado muito bem. É evidente que algumas não performaram tanto, mas poucas posições da sua carteira irão puxar o retorno da sua carteira para cima. Fora isso, para agosto, mais o dividendo provisionado, temos um valor na faixa de 17.300. E com o passar do tempo, esse provento deve crescer, consequentemente o aporte também crescerá. Com isso, é aquela fórmula clássica de juros compostos, montante final é igual a capital vezes 1 mais a taxa
elevada ao tempo. Ou seja, a carteira do canal já possui cerca de 5 para 6 anos, o valor aportado tem crescido ao longo do tempo e, historicamente, eu tenho mais acertado do que errado. Ou seja, o retorno tem sido bom e acima da média do mercado. Aí é justamente um combo positivo, com aporte bom e também um retorno atrativo na carteira. É evidente que retorno passado não é garantia de retorno futuro. E também a bolsa é cíclica e, em alguns momentos, a nossa performance será negativa. Então, cuidado com esse retorno que eu mostrei, porque em alguns momentos a nossa carteira irá despencar. Fora isso, também temos notícias recentes da S Brasil, que é até uma posição da carteira, com cerca de 8%. Microsoft compra a energia eólica da S Brasil e eles firmaram um contrato com duração de 15 anos e a S Brasil irá fornecer energia para a empresa. E destacaram que o investimento previsto é na ordem de 1 bilhão, até porque esse projeto com a Microsoft terá 154 MW de capacidade eólica instalada. Fora isso, a parte interessante é esse contrato de compra e venda de energia com duração de 15 anos a partir de julho de 24. E também isso é corrigido pela inflação. E a empresa citou que essa energia será produzida pelo complexo eólico Cajuína, que está em construção no momento, e a empresa cita que eles deverão investir 3,3 bilhões nos próximos 5 anos, e perceba que grande parte do investimento da S Brasil se dará em 2023. Fora isso, para 2024 em diante, irá acontecer uma redução drástica no volume de investimentos. E sobre essa parte dos investimentos da S Brasil, eles estão construindo 2 complexos eólicos, Tucano e Cajuína, e o Parque Tucano está com 99% concluído, Cajuína 1 com 97% concluído e Cajuína 2 com 63% do projeto concluído. Ou seja, boa parte desse investimento que a S Brasil está realizando deverá ser entregue para o curto prazo. E outra dúvida que vocês me enviaram no Instagram, que eu sempre abro aquela caixa de perguntas e algumas dessas perguntas eu coloco para os vídeos aqui no YouTube. Então, uma das perguntas, o que fazer com esse Brasil? Em particular, eu não posso dar recomendações de investimentos, aí cada pessoa decide sobre esse ponto, mas o que eu sempre cito, permaneçam firmes na sua estratégia e também você tem que ter visão de médio a longo prazo para as ações da sua carteira. E, em particular, tem que ter paciência porque a empresa está em um ciclo de investimentos, a dívida subiu bastante e perceba que cerca de 5 bi de dívida será amortizada para o curto prazo. Consequentemente, isso pode comprometer o pagamento de proventos. Daí, esse ponto é negativo, principalmente para o meu portfólio, que o foco é na geração de renda passiva, e a S Brasil representa 8% da carteira e praticamente tem gerado zero de proventos. Ou seja, é uma parte relevante do portfólio que não tem gerado renda passiva para mim. Aí tem esse ponto que a S Brasil sempre foi uma excelente pagadora de proventos, porém, parece que a empresa deu um passo maior do que a perna, investiram bem acima do que o previsto e teve vários pontos negativos que acabaram impactando o balanço, principalmente juros que subiram drasticamente. A empresa também sofreu com a crise hídrica e também eles aumentaram de forma robusta o volume de investimentos. E por fim, algumas pessoas me perguntaram sobre a estratégia de máquina de dividendos, que o pessoal do Clube do Valor comenta sobre essa estratégia, e alguns critérios que eles citam é que a empresa precisa ter lucro líquido positivo. Segundo ponto, 5 anos sem falhar no pagamento de proventos. E o terceiro ponto, ativos que pagam proventos atrativos. Em geral, eles pegam os ativos com maior dividend yield, olhando para a média de 3 anos. E, em particular, eu acho uma estratégia interessante, porém, não dá para olhar cegamente só esse filtro e, do nada, colocar certa ação na carteira. Até porque tem que estudar a empresa e entender como aquele negócio funciona. E eles fizeram alguns testes com 5 até uma carteira com 25 ativos que pagam bons proventos e não falharam no pagamento de proventos. E a janela foi muito boa, de abril de 2000 até junho de 2022. E perceba que o Ibovespa entregou 452%, o que nos dá quase 8% ao ano na sua média, e a carteira que teve a melhor performance foi uma carteira com 10 ativos nessas premissas que eles colocaram, com altos proventos e que não falharam no pagamento de dividendos, e essa carteira rendeu 12.400%, o que dá na média 24% ao ano. Outro ponto
é que até uma estratégia vencedora, a carteira irá derreter em algum momento. E perceba que a pior queda foi de 33,5%, o pior retorno mensal da carteira foi de 26,2%. Então, é aquele ponto que eu cito sobre a parte da rentabilidade, que tem sido muito boa para a minha carteira, mas tem que estar preparado para essas quedas que irão acontecer. E lembre-se sempre, crises vêm e vão, e quem se aproveita dessas quedas acaba obtendo uma performance muito grande olhando para o médio a longo prazo. Fora isso, perceba que em 55% dos meses o Ibovespa foi positivo e nessa estratégia temos aqui uma média na faixa de 60% dos meses que a carteira teve uma performance positiva. Outro ponto, eu irei destacar sobre alguns exemplos de empresas que se encaixam nesses critérios. Lembre-se sempre, isso aqui não é uma recomendação, apenas vou destacar a consistência e o provento dessa empresa. E eu não faço ideia se está bom ou ruim para comprar. E a minha sugestão para vocês encontrarem ativos que pagam altos proventos é só em Investidor 10, clique em mais e depois em ranking de ações. Daí terá esse ranking que é aberto, qualquer pessoa pode abrir, dos ativos que pagam altos proventos e vocês podem colocar essa coluna de yield médio de 5 anos. E perceba que o maior provento médio é da SEB, tem da Petro, CSN Mineração, Bradespar, BB Seguridade, Taesa, Unipar, ou seja, tem vários ativos cíclicos. E cuidado que alguns deles têm efeitos não recorrentes. Daí, eu irei destacar alguns nomes que até pagaram com consistência. A Taesa, provento atual de quase 10% e uma média de 10,8% e tiveram consistência no pagamento de proventos. Outra, BB Seguridade, o provento atual de 11% e a sua média foi de 7,1%. Já outra empresa, o Banco do Brasil, dividendo atual de 9,5% e uma média acima de 6%. Outra, a Comgás CGAS5, o dividend yield atual é de 10% e a sua média foi de 9,1%. Porém, a Comgás quase não possui liquidez. Ou seja, destacamos alguns exemplos de ativos que pagaram na média um provento satisfatório. É evidente que tem que estudar, até porque isso aqui reflete o passado e nada garante que esse grande provento irá continuar. Então, pessoal, comenta o que você tem feito na sua carteira, se tem aportado ou apenas está fazendo caixa, e comenta onde você tem investido. E caso você queira migrar para o BTG Pactual, recentemente eu firmei uma parceria com o Casa Capital e vocês podem conseguir benefícios exclusivos no BTG. Então aproveitem essa parceria por tempo limitado. Daí, tem um link na descrição do vídeo. E também seja membro do canal, eu posto vários vídeos educativos com foco na geração de renda passiva, tem planilhas, postagem em texto, Telegram e muito mais. E ainda tem aquele ponto, o valor é baixo e se você não gostar, você cancela em um clique. Então pessoal, até o próximo vídeo e forte abraço.